Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Bom dia a todos. Agradecemos o carinho da casa, da nossa irmã Liana, dos companheiros deste lar, encarnados e desencarnados, nosso agradecimento. Agradecemos a Maria, nossa mãe, a Jesus e a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui. Que a bênção de Jesus esteja em nossos corações. Escolhemos esse tema, não são 12 as horas do dia, lembrando o registro de João, em que ele diz assim: estava, porém, doente, enfermo, um certo Lázaro, e Maria era aquela que ungiu os pés do Senhor com perfume. Mandaram dizer: Senhor, Lázaro está doente. Mas o Senhor disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória. Vamos outra vez à Judéia, disse Jesus. Voltar lá, Senhor, onde os judeus quiseram te apedrejar? Voltar para lá onde todos te perseguem? Jesus responde: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, escolhemos essa fala de Jesus, registrada por João, das 12 horas do dia. E vamos fazer um convite aqui a todos a passarmos as 12 horas do dia, começar às 6 da manhã, até às 5 da tarde, encerrando às 18 horas. Muito bem, cada hora nós vamos tratar de uma virtude, de um componente nosso espiritual. Então vamos começar por 6 horas da manhã, quando a maioria de nós despertamos. Muitos de nós acordamos um pouco antes, mas 6 horas é geralmente o horário em que todos despertam. Às 6 até às 7, nós vamos cuidar da espiritualidade. Abrimos os olhos, dormindo, acordamos. O primeiro pensamento: que sou eu? Nós trabalhamos com jovens e aprendemos muito com eles, e eles também fazem pegadinha conosco. Então, quando nós fizemos um estudo com eles, perguntamos, que somos nós? Que é você? Pergunte a você mesmo: que sou eu? E tinha um jovem muito disperso, ele é sempre disperso, então chamamos a atenção dele: fulano, o que você é? Pergunte a você mesmo: que eu sou? Aí ele acordou, disse: o que é mesmo? Não, pergunte a você: que eu sou? Aí ele disse: que eu sou? Que você é? Aí ele vira-se e diz: Flamengo. Todo mundo, obviamente, achou muita graça. Só que nós dissemos para ele: você não é Flamengo, você está Flamengo. Porque essa questão, que sou eu? É o despertar da nossa espiritualidade, conforme nosso irmão nos lembrou ainda há pouco. Somos filhos de Deus. Espírito, alma imortal, transitando por um momento por aqui. Estamos em viagem, numa aeronave, podemos dizer assim, que é o planeta Terra, circundando pelo universo. Somos espíritos. E quando despertamos, vem até a nós de 6 até às 7 horas da manhã essa oportunidade. O que sou? Por que estou aqui? De onde eu vim e para onde eu vou? Onde é nosso endereço?
Aí vocês vão dizer, rua tal, número tal, condomínio tal. Se fosse o Enem, já estariam reprovados. O nosso endereço é o universo. Somos cidadãos do universo. E o Cristo, ele vem através da narrativa de Mateus, nos dando a ideia de que somos luz. Vós sois luz, diz ele lá no Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. Somos luz, somos espírito. E quando acordamos pela manhã, deveria ser o nosso primeiro pensamento. Sendo espíritos, o que eu sou? Dizem os espíritos na questão 344, né? Está confirmando aqui, o meu Google. Na questão 344, os espíritos vão nos dizer o seguinte: quando uma criança nasce e que dá aquele primeiro grito, ali fica instituído um servo de Deus. Então aqui, quantos servos de Deus presentes, encarnados. Somos servos de Deus, estamos aqui para servir o Pai Celestial. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo dessa encarnação. Por que eu estou aqui? E os Espíritos respondem, para a missão. Todos nós temos missões, todos. Cada um de nós tem uma missão, mas tem uma que é generalizada. Estamos aqui com o compromisso de aperfeiçoarmos-nos. É a missão de todos nós. Estamos em prova e em expiação. E também, aí é o final do esclarecimento, e também para ajudar no conserto universal. Olha que coisa linda. Somos instrumentos vibracionais do Pai Celestial. E compondo com ele essa formação universal. Então a espiritualidade move-nos a partir das 6 da manhã. Sou espírito, aqui estou, Senhor, para te servir. Fazer o melhor para o outro e para mim mesmo. Então, de 6 até as 7 da manhã, buscamos essa verdade que está em nós. E sempre dizendo, seja, Senhor, feito a sua vontade. E aceitando. Às 7 horas da manhã, nós vamos repensar na felicidade. Olha, só de pensar nisso já não nasce uma felicidade? Que maravilha! Eu estou contratada não só para lidar ali com o meu trabalho tão circunscrito, mas sim para compor a orquestração do universo. Isso já nos preenche, já nos empodera. Somos convidados a colaborar com o Pai Celestial. Isso já nos dá a felicidade que nós vemos em muitos companheiros nossos. Eu confesso a vocês que quando pensei em fazer esse estudo, Liana me ligou, foi qual o tema? Aí eu falei, são 12 horas do dia. Ela olhou aquele jeito de Liana, que coisa estranha. Mas é um convite para que a gente possa desenvolver esse conhecimento e aproveitar o dia enquanto tem luz. Sigamos enquanto tem luz. E na felicidade, nós lembramos muito durante todo esse nosso estudo de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Expandia a felicidade, estava sempre feliz, com tanta dificuldade, com tantos tropeços, com tanta luta, mas ele era sorriso, felicidade. E nós vemos isso em todos aqueles que se dedicam ao bem. Todos nossos irmãos em humanidade que têm aquela função
de sair de si mesmo, de entender, já compreenderam a espiritualidade, saindo de si mesmo, ajudar o próximo, são felizes. Tivemos agora o exemplo, né, da Madre Teresa. Temos aqui no Brasil a Irmã Dulce. Temos Francisco Cândido Xavier e tantos em humanidade que, apesar de todos os percalços, de todos os obstáculos, de todos os desafios, cumpriram a palavra, a recomendação de Paulo. Paulo é um exemplo grandioso para nós. O que Deus diz, Paulo? Em tudo, dai graças. Em tudo dai graças. Ah, mas é Paulo. É Paulo. Que cometeu tantos erros, né? Que se fragilizou tanto. Em tudo dai graças. Olha que exemplo. Surrado, dava graça. Apedrejado, dava graça. Ameaçado, agradecia. Perseguido, agradecia. Com dificuldades, agradecia. Então, Paulo, em todos os momentos, ele agradeceu. Naufrágio, que não foi só um, ele vivenciou 2, 3 naufrágios, porque vocês imaginam aquela época, tomava um barco e ia. Então, ele em tudo agradecia. É a felicidade que o movia. Qual era o combustível? Felicidade. Por entender essa espiritualidade. Então, o Marcelo Gama, que é um poeta, ele diz assim: felicidade aparece na terra ou mais além, no coração que se esquece, buscando fazer o bem. Quando estivermos no compromisso de fazer o bem para nós e para o próximo, nós encontraremos essa nossa espiritualidade, essa felicidade. E o Casimiro Cunha, ele diz assim: voa o tempo como vento, dia a dia, hora a hora, se queres felicidade, faze o bem, aqui e agora. Então já temos o segredo da felicidade, não é mesmo? Isso 7h da manhã, todo mundo feliz, acordou, né? Teve aquele pesadelo, mas 7h estamos felizes, porque vamos para o compromisso do dia a dia. 8h, o que nos aparece como sugestão? O discernimento, o bom senso, a escolha, o caminho ajuizado. E para falar de bom senso, nada melhor do que lembrar o nosso codificador. Allan Kardec, ele era, conforme nos diz Flammarion, o bom senso encarnado, o discernimento. Mas ele usava um método. Eu acho que até falei dele da outra vez, porque eu sempre lembro esse método. É um método científico, mas é ciência da alma. Não é ciência acadêmica, respeitável, mas é a ciência da alma, aquela que é eterna. Então, Kardec obedecia esse método. Eu apelidei de método para gravar, que eu tenho dificuldade, então eu tenho que fazer essas ligações. Eu apelidei de método OCA. Observa, compara e analisa. Então, para discernir, é necessário que utilizemos isto. E nós vemos isso em Allan Kardec. Vemos também Francisco Cândido Xavier, sempre discernindo. Ele tão perseguido, tão massacrado pela imprensa, porque ele foi por muito tempo, né, massacrado pela imprensa. Ele utilizava desse método, Francisco Cândido Xavier, o método de observar, comparar e analisar. Daí surge para nós o bom senso.
E óbvio, Emmanuel nos lembra, sempre pautado pelo bem. Então, o Emmanuel nos lembra que nós podemos discernir utilizando o coração e o cérebro. E ele faz para nós um desenho. Ele diz assim: o coração é um pêndulo, o cérebro, o mostrador de um relógio. O coração, o pêndulo, é a pulsação da vida. São as circunstâncias tão variadas, tão diferentes, e às vezes, tão imprevistas que nós vivemos. E o mostrador, ele estabelece, ele indica a direção. Então, nós vamos, obviamente, dentro da observação, pulsar com a vida. Mas vamos comparar com aquele indicador e analisar melhor o que fazer. É o discernimento tão necessário nos dias de hoje. Vivemos, nós dizemos sempre, para nós mesmos, porque eu nunca falo isso, vou falar em público agora, porque nós estamos entre irmãos. Mas esse é um momento maravilhoso, concordam? É lindo, essa parte nossa da história, em que todos nós reunidos assim, recebemos o convite de Jesus. Lembram da parábola? Os coxos, os estropiados, eu sou um deles, convidados para essa festa, pelo Cristo, para ajudarmos o Senhor na composição, no preparo de um tempo melhor. Então é extraordinário. Então nós somos levados nesse momento, o apelo é o discernimento, o que fazer de melhor, contando obviamente com toda a equipe espiritual, porque 6 da manhã vimos que somos espíritos, mas como espíritos somos guiados, auxiliados, orientados, influenciados para o bem. Durante a noite, temos ali a companhia do nosso anjo guardião, desvelado ao nosso lado, nos cuidando. Acordamos, temos aquele que cuida do nosso lar. É mesmo? Tem espírito responsável pelos lares? Sim, pelo grupo familiar. Saímos às ruas, temos espíritos responsáveis por cuidar daquela rua. O bairro também, cada bairro tem uma equipe. As cidades também. Nós temos espírito responsável por uma cidade. O Estado também, o país. O Brasil é tão privilegiado que ele não tem. Você procura lá, protetor da França, um só. Protetor da Grécia, um só. O Brasil tem vários. Nossa Senhora Aparecida tem São Jorge, tem Ismael. Olha que beleza. Vamos reclamar do quê? Não é mesmo? Então é espiritualidade presente. E aquele que coordena o nosso planeta, que está aqui dirigindo, ele está no leme, conforme Eurípides Barçanufo nos lembra, Jesus. É ele, o mestre maior, o condutor do nosso planeta. Olha que maravilha. Então o discernimento nos leva a esse aprofundamento, a saber o que melhor a fazer. Dizem que o Chico Xavier precisou usar um terno para uma oportunidade. E tinha lá na cidade um senhor que fazia um terno com muito capricho e muito bem feito. Então ele foi, fez, e o alfaiate disse: seu Chico, o preço é tanto, mas como é para o senhor, é menos tanto. Aí ele vira-se para o senhor e diz: muito obrigado, mas o
preço é tanto. Como o Senhor é que fez, e o Senhor é um bom alfaiate, é mais tanto. E não aceitou a dádiva. Isso é discernimento. Isso é ajuizamento, nem sei. Ou ser ajuizado. É você observar, comparar, analisar e tomar o caminho certo. Então, 8 horas da manhã, discernimento. O dia está passando. 9 horas, alegria. Ó, que beleza, né? No ônibus, no metrô, cheio. Ó, que alegria. Falei aqui da outra vez. Somos pontos de luz. O metrô lotado. Gente, ali é uma iluminação só. Né? O trem da Central. São luzes brilhando. Alegria. Então, nós, vendo por esse lado espiritual, vamos nos enchendo de alegria, de felicidade. A alegria, ela é presente em tudo. Olhamos a natureza, fizemos um passeio agora, aqui, né, com a Liana. Que coisa linda! A natureza é alegria. As cores, as flores, as borboletas, o ar, os pássaros, a água ali correndo. É alegria. Então nós paramos, olhamos e somos tocados por essa vibração maior de alegria. E há um pensamento de Batuíra que ele fala assim: esperança e alegria são remédios. Vocês sabiam? Mas não tem farmácia que vende, né? Mas são remédios na farmácia da alma. Esperança e alegria são remédios na farmácia da alma. Então busquemos dentro de nós as oportunidades de nos alegrar. E vamos distribuir alegria com o outro. Bom dia, só num bom dia, eu não sei vocês, mas eu dou bom dia até para poste. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Há uns que respondem bom dia, outros falam mas o eu dou bom dia de novo. Então, é alegria de estarmos nessa oportunidade, sendo convidados por Deus, por Jesus, para esse festim, para essa festa, e gozar dessa alegria. Aí, nós temos uma quadrinha que diz assim: perguntei onde morava a bela Dona Alegria. Ela disse: onde o trabalho é bênção de cada dia. E é verdade. Nós vemos que, através do trabalho, nós vamos criando, né, aqueles hormônios, desenvolvendo os hormônios da alegria, da felicidade. E o Francisco Cândido Xavier, ele era a alegria personificada. Quem conviveu com ele, eu não tive essa alegria, esse prazer, mas quem conviveu diz que jamais viram o Chico sem estar manifestando alegria. Então, dizem que um dia observaram que ele vinha dormindo cada vez menos. Antes de começar a obra de psicografia, ele dormia de 6, 7 horas à noite. Depois 5, 4 horas, 3 horas de sono, 2 horas de sono. Quando chegou nesse patamar, alguém disse para ele: Chico, você não tem dormido. As noites cada dia mais encurtadas sua. Estamos preocupados. E ele, muito feliz e alegre, ele diz: estou treinando insônia. Imagina. Estou treinando insônia. Olha só. Então, é a alegria de servir, do trabalho. Isso é que nos fortalece. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu.
Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. 10 horas da manhã, piedade. Iniciamos, às vezes, no escritório, no consultório, no nosso trabalho, aquela hora que está assim efervescente, usarmos de piedade. Piedade para com o companheiro, piedade para nosso irmão de trabalho, piedade para com o assistente, para com o chefe, piedade para com todos. É a receita para vivermos de 10 até 11 horas da manhã. Todos necessitamos de piedade, diz Emmanuel, da mesma forma que precisamos do ar puro. Olha só, ar puro, piedade, todos nós necessitamos, para vivermos realmente bem conosco mesmo. Mas vem cá, sentir piedade por essa pessoa, né? Por essa pessoa, aprendemos essa lição com Emmanuel e com Ivone do Amaral Pereira. Tivemos a grata alegria de viver com Ivone na nossa juventude. E ela nos relatou o seguinte, a época dela, nem sei se eu já contei isso, mas se não contei, que se eu contei, conto de novo, vocês registram melhor. Era a época do Repórter Esso. Ivone assistiu o Repórter Esso. Na época, as notícias drásticas, negativas, eram raras, mas aconteciam. Mas ela sentava com o caderninho e o lápis, e anotando o nome daqueles infratores da lei. Para quê? Para orar por eles. É a manifestação nossa de piedade. Vamos orar por esses nossos companheiros, que se infelicitam no erro, se infelicitam no vício, no crime, nas drogas. Orar com muita, mas muita clamor mesmo para esses nossos companheiros, os coxos, os estropiados, os mancos, espiritualmente falando. Então, nós vemos o quanto é necessário nos tempos de hoje a necessidade de sermos piedosos. Aprendemos com Emmanuel. A lição é do Fonte Viva, se soubéssemos. Emmanuel nos lembra o seguinte, nós temos grande dificuldade de sentir piedade. Depois que lemos essa lição, 1, 2, 3, 10 vezes, 15, aí nós começamos a desenvolver a piedade. Ele diz assim, se soubéssemos, entendêssemos o quanto nós vamos sofrer em consequência de um erro, nós teríamos piedade daqueles que hoje estão falhando. Porque nós vemos o companheiro no descaminho da lei, fazendo as atrocidades que faz, descumprindo até leis humanas. Mas nós lembramos da lei de Deus, de causa e efeito. Se plantarmos morango, vamos colher morango. Se plantarmos espinheiros, vamos colher espinheiros. Se soubéssemos, se eles soubessem, o que eles vão encontrar pela frente. Então, é isto que me fez entender a necessidade de ter piedade de todos esses irmãos e humanidade, irmãos nossos, como foi lembrado. O Pai é um, somos todos irmãos. Se ele soubesse, mas nós sabemos. Então, vamos nos encher de piedade e orar por esses companheiros, vibrar por esses irmãos, mentalizá-los através da prece, banhados na luz do entendimento, na luz da consciência maior,
e tocá-los. Olegária, não vai dar não, é muito pouquinho. É aquele trabalho do pássaro que, vendo a floresta incendiando, ele vai lá, molha o bico e joga uma gotinha. Vem outro e diz: você acha que você vai apagar esse fogo todo? Mas o que ele responde? Eu sei que eu não vou apagar, mas estou dando o meu contributo. Este contributo, imagina, cada um de nós vibrando piedade. Isto vai chegar e tocar o coração do nosso irmão. Piedade, todos necessitamos dela. Guarda a piedade entre a bênção do trabalho. A piedade bem sentida é o amor. O amor é o devotamento. O devotamento é esquecer a si mesmo. Nos diz a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade. Depois, 11 horas da manhã, humildade. A humildade, aquilo que nós também lembramos ainda há pouco, a humildade, esse sentimento que nos nivela. Nós não nos sentimos superior ao outro. Somos irmãos, necessitados. Mas fulano tem mais conhecimento. Sim, ele tem mais conhecimento. Porém, somos irmãos. Eu tenho mais conhecimento, porém, eu sou irmã daquele que ainda não teve essa oportunidade. O outro teve a oportunidade que eu não tive. Esse nivelamento, somos filhos do mesmo Pai. Em condições diferentes? Sim. Neste movimento, se eu subir, volto e ajudo aquele que está embaixo. Se eu avancei, retorno para ajudar o que está aqui. E aquele que avançou vem e me ajuda. É o sentimento de humildade, de sabermos que estamos todos juntos para caminharmos no sentido da luz, no sentido do bem, no sentido do amor. Imaginemos quando o nosso mundo estiver nessa condição de simplicidade, não só de pobreza material, a simplicidade do coração. Jamais nos sentimos maior do que o outro. Então, nós vamos aprender numa pequena quadrinha que diz assim: o rio, querendo achar as vastidões imponentes, caminha em nível mais baixo que seus próprios afluentes. Vocês sabiam dessa lição da natureza? Eu não sabia. Fazendo essa pesquisa é que eu vi que todos os afluentes estão, mais alto do que o rio. O rio sempre mais baixo. Nós lembramos de humildade Francisco Cândido Xavier. Tem várias lições de humildade, mas nós vamos lembrar uma. O Divaldo Pereira Franco, ainda muito jovem, frequentava, vez por outra, lá Pedro Leopoldo, para aprender com o Chico. E sempre estava lá presente um rapaz muito perturbado. Era obsessão pura. E o Chico, naquela alegria, naquela paciência, sempre acolhendo o rapaz. E o Divaldo observava aquilo e se encantava. E da outra vez, a mesma coisa. O rapaz doente, perturbado, obsediado. E o Chico com aquele amor, aquele carinho. Aí passou o tempo, Divaldo várias vezes com a mesma situação, até que o Divaldo volta um tempo depois e vê o rapaz um tanto melhor.
Aí o Divaldo, folgo em revê-lo, tão bem, né? Mais centrado, que coisa boa. Eles, devo isso ao Chico. É mesmo, e o Divaldo logo imaginou o Chico fazendo um tratamento espiritual para reorganizar a mente, o cérebro, ou mesmo o emocional do rapaz. Pois é. O Chico me deu passe muitos anos. E eu agora estou bem. Que maravilha. Aí o Divaldo, querendo muito saber como, né? Aí o Chico terminou a reunião, o Divaldo falou, Chico, eu encontrei o fulano e ele disse que você deu passe a ele muito tempo. Ele falou, é verdade. Só que agora, ele é que me dá o passe. Aí o Divaldo falou, como assim? Ele que me dá o passe. Porque enquanto eu dava o passe, ele não absorvia. Então Emmanuel disse, Chico, você vai tomar o passe do fulano. Do fulano obsediado, senta e ele vai te dar o passe. Porque a única maneira que nós encontramos dele absorver os elementos fluídicos, organizadores do seu organismo psíquico e físico, é ele concentrar-se e dar o passe em você. Humildade. Eu confesso a vocês que eu acho que eu não tomaria. Né? Eu contei isso para uma amiga, falei, estou fora. Eu olho assim, aqui parece mais organizadinha que eu vou. Então, é a humildade, né, desse espírito em aceitar esse trabalho. E o versinho do Boris Freire nos diz assim, quem se humilha sabe achar, na senda da elevação, o rio pousa no mar por rebaixar-se no chão. Então, nós temos aí a confirmação, né? 12 horas, saúde. Gente, se não der para chegar às 6 da tarde, não tem problema não, tá? Pelo menos vocês estão com metade do dia encaminhada, né? 12 horas, saúde, hora do almoço, né? A saúde. E vamos lembrar Hipócrates. O que Hipócrates nos dizia? 3.000? 2.400, quase 3.000 antes. O seu remédio seja o seu alimento. E que seu alimento seja o seu remédio. Olha, tá vendo? Que maravilha. Alimentarmos-nos de remédio para que nós obtenhamos saúde. E isso comprovado de 1950, quando entrou a industrialização dos produtos, a nossa saúde baixou. A industrialização cresceu, a saúde, né? 1950, vocês, eu acho que eu nem tinha nascido. 1950, à tarde, mamãe preparava uma sopa para nós e nos reunimos, tomava aquela sopa. Hoje a gente ouve, filhinho, vem, 6 da tarde, a pizza. É uma delícia, né? Mas a sopinha da mamãe é mais saudável. Então, a saúde, às 12 horas, ela é imprescindível. E lembrarmos dizer de Jesus, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Olha só, o alimento é a vontade do Pai. É fazer a vontade de Deus. E outra frase, não é o que entra, mas é o que sai da boca. É que nos contamina. Isto porque ele está já nos falando da saúde mental, do nosso pensamento. Porque o que sai da boca é aquilo que nós já formatamos mentalmente. Então, isso ou é a nossa saúde ou corresponderá à nossa doença. Só para resumir,
A vontade do Criador, eu aprendi isso com Emmanuel, porque eu passei décadas, pensando o que seria a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O que é isso? E eu não achava a resposta. Até que um dia eu me deparei com um estudo, no livro Estude Viva, em que Emmanuel diz assim: a vontade do Criador, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir onde estivermos, em favor de todas as criaturas. Olha só, hein? A atitude mais elevada que nós assumimos, onde nós estivermos, em qualquer circunstância, em favor de todas as criaturas. E no livro Obstáculos, tem uma mensagem de André Luiz, não vai dar tempo, infelizmente, que chama Drágeas de Saúde. Vocês podem procurar lá, Drágeas de Saúde. E nós vemos que, realmente, quando nos acalmamos, quando nos harmonizamos, quando sentimos alegria, felicidade, calmamente discernimos e nos tornamos simples em tudo, inclusive na alimentação, nós temos mais saúde. Saúde física, saúde mental. Nosso sono é mais tranquilo, nosso despertar mais alegre, e tudo vai, então, ficando mais, nós nos tornamos mais felizes. Guarde a calma por escolta. Nas provações, não se irrite. Corpo de quem se revolta é um pouso de dermatite. Né? Se tiver algum médico dermatologista aí. Então, o corpo de quem se revolta é um pouso, não só de dermatite, mas de muitas complicações. 13 horas, a compaixão. Aí voltamos à compaixão. Passamos pela piedade, às 3 horas é a compaixão. Compaixão, por quê? Porque já estamos no meio, no movimento, né? No meio daquela máquina, né? que são as nossas tarefas diárias. E nós lembramos da parábola do bom samaritano, que é o estudo mais aprofundado de compaixão. O homem caído, machucado, sem roupa, porque naquela época a roupa dizia quem era quem, de onde era a região, vestia-se de determinada maneira. Então não dá nem para identificar quem é aquela pessoa caída. Passa o doutor da lei, passa o levita, como diz um jovem nosso, nem passou pela frente, deu volta por trás. Não quis nem saber. Mas vem um samaritano, olha, tem compaixão, cuida das feridas, põe num animal, leva para a estadia, paga a estadia. E diz, se precisar mais, se a despesa for maior, conte comigo, estou aqui, voltarei e cumprirei com esse compromisso. É a compaixão. Isto é a mensagem maior de compaixão que nós temos das mensagens do Cristo. É atendermos aquele que está caído. Às vezes o caído nem está na rua, está no nosso lar. No nosso lar. É o filho, é a filha, é o esposo, é a esposa, estão caídos. E a compaixão, nossa, é que vai reabilitá-lo, é que vai levantar. Mas nós temos uma lição que se chama acidentados da alma, porque nós enchemos-nos de compaixão por aqueles que foram acidentados materialmente, ou atropelados, ou acidente aéreo,
ou qualquer tipo de tragédia, nós enchemos-nos de compaixão. Mas e os da alma? Às vezes eles aparecem bem postos, bem vestidos, às vezes têm posto de destaque na sociedade, de comando, conforme nosso companheiro lembrou ali, nosso irmão, de nações, e que trazem tanta tragédia, tanta dor às comunidades que eles dirigem. São acidentados da alma. Não aparecem. Quando nós vemos na televisão, terno em alto estilo, sapato extraordinário, roupa, impecável, cabelo, tudo. Mas acidentados espiritualmente. Então, vamos nos lembrar da compaixão. E Emmanuel nos termina dizendo nessa mensagem: compadece-te de todos. Todos nós somos enfermos, pedindo alta. Olha que interessante. Todos nós somos enfermos, pedindo alta. Então, às 13 horas, a compaixão. 14 horas, equanimidade. Equanimidade é algo que nós pouco conhecemos, pelo menos a palavra, E que é uma igualdade de comportamento em qualquer circunstância. Lembram da história do Chico Xavier? Que ele estava no avião, e o avião começa a balançar, e todo mundo gritando, e ele também, Ave Maria, desesperado. O Emmanuel entra e diz: Chico, o que se passa? Você não vê? O avião nesse tremor, nós vamos cair, vamos morrer. E qual o problema? Tem tanta gente morrendo agora. Se você morrer, mais um, falou para ele. Mas e nós vamos todos morrer? Vai, Chico, vai morrer. Mas morre com educação. Vocês já treinaram morrer com educação? Eu tentei, não consegui. Morre com educação. Equanimidade, em qualquer situação, o nosso comportamento ali, na linha. Mas e a nossa bipolaridade, que eu disse uma amiga minha? Olha, Gari, a minha bipolaridade. Vai aquilo também, que o Emmanuel recomenda para Francisco Cândido Xavier. Quando fala para ele, você tem uma tarefa, receber 40 livros. Claro que Emmanuel ia dizer, a 40, mas é necessário que você faça um exercício. E qual é? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Disciplina. É a equanimidade, a moderação em qualquer situação. É uma maneira de nós nos relacionarmos com tudo e com todos e aceitando, compreendendo a diferença do outro. Seria hoje o não cancelamento. Cancelei, não gostei, não é assim? Os jovens é que sabem fazer isso, E tem outro termo também, é cancelar e tem outro também. Então, é isso, é nós entendermos a posição do outro. Claro que podemos, sim, levar o esclarecimento. Mas se não aceitar, então a gente ficamos desse mesmo jeito. Não significar, não concordar com todos, não é aprovar tudo. Emmanuel nos esclarece. Mas manter abertura para um diálogo, para uma conversa, na oportunidade de se entender e de se reconciliar. Olha, hoje em dia, Hoje em dia que nós vemos essa disparidade de opiniões, de ideias, é entendermos o que o outro deseja, o que ele pensa, como ele quer, e aceitarmos. É a equanimidade. Isso, gente, às 14h. Depois, às 15h, a lealdade. Diz no Evangelho, quem é fiel no pouco, é fiel no muito.
E quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. Então, a questão da fidelidade, da honestidade, vestirmos a camisa, não é? Trabalharmos mesmo, sermos sinceros servidores do Pai Celestial. Aqui neste lar abençoado, chegar e nos entregarmos com sinceridade, com lealdade, a bênção do trabalho. Nos entregarmos nessa bênção. Então, a lealdade é muito necessária. Honestidade se vê na pessoa ponderada, que faz todo o bem que pode, mas não se orgulha de nada. Então, a pessoa ponderada, ela faz todo aquele bem, mas não se orgulha de nada. E depois, 16 horas, 4 horas da tarde, é o amor incondicional. Estamos encerrando quase o dia, então, aprender o amor sem condição. Ah, mas o fulano, vamos despertar em nós um sentimento, pode não ser amor, mas uma piedade, um amorzinho, não precisa ser um amor, mas um amorzinho aos nossos companheiros. Então, o Evangelho diz assim, João, no registro 2:10. Outra coisa que eu também aprendi com os jovens, pedimos o jovem para ler, leia lá, meu filho, João 2:10, aí ele leu, João 2h10. Eu falo, não esqueço mais, agora eu estou aprendendo assim, João 2:10, aquele que ama seu irmão está na luz, nele não há escândalo. Olha que maravilha. Então, aquele que ama não tem escândalo, não tem mal. E às 18 horas, a sabedoria. Quanto tempo nós temos? Encerrou? Acabou o tempo? Posso? Então, nós escolhemos para encerrar, para falar da sabedoria, uma página de Emmanuel, que nos diz, ele traça, assim, um perfil do sábio, da pessoa com sabedoria, como procede. Mas nós nos lembramos de Allan Kardec. Que sabedoria, que delicadeza, que afabilidade, que gentileza Kardec tinha com todos aqueles que o perseguiam. Gente, não tinha na época uma revista, um jornal que não aparecesse um dia sem falar mal de Kardec, do Espiritismo. E ele respondia a todos. São respostas magníficas que nós vamos ver na Revista Espírita. Sempre demonstrando um carinho, uma atenção, um amor, uma fraternidade para com todos. A sabedoria do alto. Mas a sabedoria que vem do alto é pura, é pacífica, moderada, é tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É registro de Tiago. E Emmanuel vai nos dizer assim, a inspiração da vida superior manifesta-se sem qualquer artifício. Quem fala em nome do Senhor não precisa de discurso longo e complicado, não. É simples para falar. Quem fala em nome do Senhor é apaziguante, busca a paz, é benevolente, sem qualquer recurso à força, nunca utiliza da força, só em extremo, né? É modesto, é moderado e inclina-se ao equilíbrio. É compreensivo, sem alardear superioridade. É repleto de entendimento e de carinho, frutificando em bênçãos de alegria, de reconforto para todos aqueles que dele se aproximam. Não se apaixonam, nem finge, é sincero. Compreende as criaturas no plano em que cada uma se coloca e exerce bondade em todas as ocasiões. Cultiva a paciência nos obstáculos e distribui o coração
entre a energia que constrói e a gentileza que estimula. Esse é o sábio. A sabedoria do alto plasma os verdadeiros valores da educação. Os orientadores do mundo satisfazem a inteligência, enriquecem o patrimônio intelectual. Porém, Jesus Cristo, contudo, aprimora o sentimento. A universidade ilustra o cérebro. O Evangelho aperfeiçoa o coração. Se desejas, pois, conservar contigo a riqueza espiritual que desce do plano superior, caminha entre os homens, aplicando as lições de Jesus no esforço de cada dia. Não são 12 as horas do dia? Caminhemos enquanto tem luz. E Ele, o sol que irradia para todos nós, é a luz que ilumina-nos, revigorando-nos, fortalecendo-nos, energizando-nos, preservando-nos dos enganos e iluminando o nosso caminho. Que o caminho de todos nós se ilumine sob as bênçãos desse sol que irradia diariamente para todos nós. Que Ele nos abençoe hoje. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.